Você católico que vai à missa todos os domingos, por que você vai à missa? Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Você evangélico que vai nos cultos, nos templos evangélicos, por que você vai no templo? Eu vou me alimentar da palavra de Deus, eu vou cultuar a Deus. É assim que fala. Agora, vocês têm que tomar cuidado, muito cuidado, porque o destino eterno de vocês está nas mãos dos líderes espirituais, do padre e do pastor. E vocês têm que tomar cuidado, porque se esses líderes, eles lêem só um trecho da palavra, que é assim que acontece, eu vejo com a maioria, e aí eles fecham e continuam, né? As explicações deles. Eles fecham. E é interessante que, principalmente o evangélico, ele todos os domingos ele está com a Bíblia debaixo do braço. Ele vai lá, o pastor fala para abrir a Bíblia, né? Até o católico. E aí fecha. E aí o pastor ou o padre está com um papel lá, explicando, falando, né? Será que é dessa forma tem que ser a palavra de Deus? Porque se ele não permanecer com a palavra de Deus aberta, do início do culto até o fim, você toma muito cuidado. E se ele foge do assunto, você toma mais cuidado ainda. Se ele não está explicando a palavra, se ele não está lendo e explicando, né? Então, o primeiro texto que eu quero que você fique muito bem atento, tanto nos evangélicos como os católicos, que você vai cuidar da sua vida espiritual, fica muito atento. Aqui perto de casa estava tendo um culto ontem, e eu fiquei observando. Olha, a palavra quase nada. Tinha uma senhora lá, gritando, falando, mas eu não vi ela explicando a palavra de Deus. Abriu no texto e depois começou a falar tantas outras coisas. E o povo lá, entre aspas, aprendendo, né? Então, o primeiro texto que eu quero compartilhar com você está no livro de Isaías, capítulo 8, e o versículo 20. A palavra de Deus diz assim: a lei e é o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, não há luz neles. Então preste muito cuidado. Por que você leva a Bíblia nos templos, nas igrejas? Não é para você ficar confirmando o que eles estão falando? Então, a lei é o testemunho. Se eles não falarem conforme esta palavra, não há luz neles. O outro texto que eu quero ir está aqui no livro de Neemias, que serve de exemplo para nós. O povo tinha sido levado cativo para a Babilônia por causa da desobediência, por falta de aplicar a palavra de Deus. Aí estava numa situação difícil, né? E aí eu fico pensando, o Neemias poderia levar o povo a fazer uma campanha de oração, não é? Uma campanha de oração, igual eu vejo aqui. O povo está em dificuldade, está passando por gente, nós precisamos orar mais. Mas não, veja aqui o que Neemias fez, né? Neemias levou o povo ao conhecimento da palavra. Porque Esdras, ele era o sacerdote. Então, Neemias e Esdras. Está aqui no livro de Neemias, capítulo 8, e o versículo 5 e o versículo 8, que eu quero compartilhar com vocês, para ver se vocês conseguem entender o que eu estou dizendo. Diz assim a palavra de Deus, versículo 5, capítulo 8. E Esdras abriu o livro perante a vista de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, quer dizer, ele estava num púlpito. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé, quer dizer, quando ele abriu a palavra de Deus, em reverência o povo ficou tudo em pé, né? E aí, a palavra de Deus fala que eles adoraram, né? Aí o que aconteceu no versículo 8? E leram no livro, na lei de Deus, declarando, explicando o sentido. Faziam que, lendo, se entendesse. Então o que eles fizeram? Pegaram a palavra de Deus, falaram, nós estamos numa situação difícil,
eu vou fazer vocês entender a palavra para a bênção vir para vocês. Né? E é assim, meus amigos. Eu, quando eu vou pregar o evangelho para as pessoas, nós fazemos nosso culto, começo com a Bíblia aberta e termino com a Bíblia aberta. E nós devemos ir para um texto e ir para outro, explicando o sentido da palavra. Não é minha interpretação, mas a interpretação da própria palavra. Mas eu tenho que ter conhecimento. E vocês têm que acompanhar através da palavra. Como está aqui no livro de Atos, né? O livro de Atos é o melhor exemplo que tem para nós. Capítulo 17, Atos 17, e o versículo 11. Ora, estes eram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado recebia a palavra, examinando a cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Será que hoje em dia, se eu pegar o texto da palavra, chegar numa liderança e falar, olha, não está errado isso aí que você está fazendo, não? Esse culto aí não está errado, não está fora da palavra? Eu acho que se nós fizermos isso hoje, nós vamos ser excomungados. Quem é você para questionar? Mas aqui, a palavra de Deus chamando eles de nobre, porque eles queriam aprender. Hoje, se você pegar a palavra de Deus, for numa liderança, falar, oh, esse culto aqui está de acordo com a palavra de Deus, igual ontem eu ouvi um culto aqui. A mulher gritando, berrando, falando língua estranha, não tinha intérprete, e gritava para lá, e gritava. Se eu chegasse nela, naquele momento, falar, a senhora acho que não está fazendo conforme manda a palavra, com ordem e decência. Por que não vamos fazer um culto decente? Está causando escândalo aqui nos vizinhos. O som ligado, se não bastasse o som, ela ainda gritando, falando alto, que é assim que acontece, né? Então fica aqui a dica para cada um de nós, para você que vai se alimentar da palavra, vai nos templos, vai na missa, vai no culto. Se eles não falarem de acordo que está aqui, não é a interpretação deles, mas a interpretação da palavra, pela própria palavra, é porque não há luz neles. Que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. Amém.